Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos ao vivo na noite desta segunda-feira, dia 29 de novembro, hoje é a nossa última live do mês de novembro. E hoje, por questões técnicas, nós estamos transmitindo apenas no Facebook. Então, nosso canal no Facebook, facebook.com/jefasor. Depois que a gente terminar a nossa transmissão, a gente sobe o vídeo para o YouTube, né? Não conseguimos fazer a conexão aqui com o nosso canal no YouTube, então depois a gente coloca a nossa gravação no nosso YouTube, mas estamos transmitindo então pelo nosso canal no Facebook. Então vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Vou colocar aqui na tela, né, os nossos contatos, ó. Então o nosso YouTube, que não está funcionando hoje, mas o nosso canal é Jefa Sorocaba, né, no YouTube. O nosso Facebook, né, o nosso canal no Facebook, facebook.com/jefasor. Tem o nosso site, né, pelo nosso site também estamos transmitindo. Tem ainda o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Telegram e o WhatsApp. E aí vocês estão vendo aí a fachada do nosso centro, né, que fica aqui na Vila Santana, em Sorocaba. Lembrando que domingo agora, né, dia 5 de dezembro, primeiro domingo do mês, teremos o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Já já eu falo como é que vai funcionar o nosso trabalho. Vamos fazer então a nossa prece de abertura aqui na noite de hoje. Primeiramente, agradecendo a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que eles estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando esse nosso encontro, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada de hoje, que ela seja inspirada, que ela possa nos trazer sempre as melhores informações, os melhores conhecimentos da doutrina espírita, e que os nossos lares sejam invadidos com esse amor divino, com essas bênçãos divinas, que cada um receba aquilo que estiver mais precisando para o momento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos então, lembrando que estamos transmitindo apenas pelo Facebook, né, não estamos ao vivo no YouTube, depois a gente sobe o vídeo no YouTube para o pessoal que não conseguiu assistir no Facebook. Então, rapidamente aqui os nossos recados, né? Então, nossas atividades online, todas as segundas e quintas-feiras, palestras às 8 da noite, e na quinta-feira as vibrações à distância, fazemos mais em função dos animaizinhos, né, que é um trabalho que nós já tínhamos antes da pandemia, mas também fazemos vibrações para os humanos, tá? Quem quiser mandar o nome de alguém que esteja doente, né, algum parente, algum amigo, enfim, que esteja necessitando de uma vibração, só mandar também para a gente, que na quinta-feira fazemos as vibrações sem problema nenhum. Aí as nossas palestras de dezembro, né? Quinta-feira agora já estaremos fazendo a primeira palestra do mês de dezembro, o último mês do ano, né? Um mês muito especial, né? Com muitos temas, né, relacionados ao Natal, a Jesus. Então será realmente um mês muito especial aqui das nossas palestras, né? Tenho certeza que todos que nos acompanharem aqui vão gostar bastante dos temas que a gente está separando aqui com os nossos convidados. E aqui o nosso trabalho presencial, como eu falei, todo primeiro e terceiro domingo do mês, nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Domingo agora, dia 5 de dezembro, a gente tem o nosso trabalho. Necessário ainda fazer o agendamento pelo nosso site, tá? jefasorocaba.com, para poder evitar aglomeração, para poder evitar transtornos maiores, né? Então, a gente está fazendo por agendamento. Quem não conseguir entrar no site, fazer o agendamento, pode mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, que a gente manda o link de acesso para poder fazer o link com a ficha, né? Para fazer a inscrição para o nosso trabalho presencial. É super simples, né? Lá no nosso site tem todos os passos, né? Mas se alguém tiver alguma dificuldade, manda mensagem pra gente, a gente manda o link pelo WhatsApp também, tá bom? Seguindo aqui com os nossos recados, ó, o nosso Bazar do Jefa, né? Nos nossos trabalhos presenciais, nós temos aí o Bazar do Jefa com alguns produtos à venda, né? Tem roupinhas de animais, tem aqueles saquinhos de lixo, né? Com temática de animais, e claro, os livros, né? Com a temática da espiritualidade dos animais, livros do nosso querido irmão Marcel Benedetti, de outros autores também. Tem as obras básicas da doutrina espírita. Então, quem for no nosso trabalho presencial, quiser comprar alguma coisinha no bazar, a gente agradece de coração, porque toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Para esse momento aí de retomada, né, do nosso centro, né? Retomamos o trabalho presencial em agosto. Então, quem puder nos ajudar comprando alguma coisinha, a gente agradece. Quem não quiser comprar nada, né? De repente a pessoa não foi no nosso trabalho, mas quiser nos ajudar de alguma forma, tá aí na tela também a nossa conta bancária, tem o Pix, né, o número do nosso Pix, tem o PagBank do PagSeguro, tem o PicPay, tem várias formas aí do pessoal poder nos ajudar. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, né? A gente agradece de coração, principalmente as pessoas que nem conhecem a gente, né, presencialmente, né, só conhecem pela internet,
e segue nos ajudando. A gente agradece de coração a todos vocês, principalmente, né, quando a gente estava fechado, né, o centro fechado, né, as despesas estavam correndo e o pessoal nos ajudando. Então, gratidão imensa a todos vocês que nos ajudaram. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa convidada de hoje, né, a nossa sócia de palestras aqui, a Celina Sobral, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, também da TV Mundo Maior, né, gentilmente cedendo o seu tempinho aqui para falar com a gente, né, Celina? Um tempo muito precioso, do qual a gente agradece de coração. É sempre um prazer enorme falar com você aqui, uma alegria imensa, né, receber os seus conhecimentos aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa também gosta bastante, e quem quiser também participar, né, fique à vontade. A Celina está aqui para responder todas as perguntas do pessoal. Boa noite, Celina. Boa noite, Wilson querido. Boa noite a todos que estão conectados. Jefa Sorocaba, receba meu carinho, minha energia aí de gratidão por estarmos sempre juntos e por me darem essa oportunidade de estar com vocês, estudando, aprendendo. É tudo junto que a gente faz, né, Will? Não dá para fazer nada sozinho. Gratidão pelo carinho de vocês todos. Sozinho não somos ninguém, né, Celina? Estamos todos juntos aqui, né, um ajudando o outro materialmente, e claro, né, nunca podemos nos esquecer da ajuda imprescindível dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, os mentores das casas, né, das quais a gente faz parte. Essa ajuda nós não os conhecemos, né, eu pelo menos nunca os vi, né, mas é uma ajuda que a gente sabe que nunca falta, e eles sempre nos inspiram, né. A gente até estava conversando aqui antes de começar, o que a gente vai falar? Ah, não sei, a gente vê na hora. E é sempre, né, é sempre assim, né, eles vão lá, sopram um pouquinho no seu ouvido, de vez em quando sopra um pouquinho no meu também, né, eu sou meio surdo nesse sentido, mas tenho certeza que vão te inspirar bastante no nosso fechamento das chaves da felicidade, né? A parte 3 das chaves da felicidade, né, Celina? Pois é, rendeu 3 encontros e eu realmente sou muito grata a você, especificamente, por estar sempre comigo, viu? Eu dando força, fazendo com que os nossos bate-papos aconteçam da melhor forma possível. Então, realmente, a terceira parte, finalzinho das chaves da felicidade, porque realmente também não adianta a gente correr e acrescentar e jogar informações e não digerir aquilo, não ser bom para a gente nem para o outro, né? É verdade. Só para relembrar, né, pessoal? Aliás, na descrição do vídeo aqui do Facebook, que a gente só está transmitindo no Facebook agora ao vivo, tem o link de acesso das outras lives que a gente fez, da parte 1, da parte 2. Depois, quando eu subir o vídeo para o YouTube, também vai estar lá o link das outras lives. Então, assim que acabar aqui a live, quem tiver curiosidade de ou rever as lives, né, quem já assistiu, ou assistir, quem não teve oportunidade de ver, falar das outras chaves da felicidade. Então, são 7 chaves, como a Celina nos deixou aqui. Nós já falamos sobre humildade, né, que é algo bem difícil, né, da gente exercitar no dia a dia. Da misericórdia, que também, às vezes, no dia a dia, né, às vezes aquela pessoa difícil, né, situações não tão boas que a gente presencia, né, ter misericórdia às vezes é difícil. Desapego é mais fácil, né, Celina? Desapego, todo mundo é espírita, todo mundo que é espírita até é desapegado, ninguém tem medo de morrer, ninguém tem... Não, brincadeira, né? Todo mundo tem os seus apegos, né? Seja em relação à morte, seja em relação a questões materiais, né? Que isso sim a gente tem que trabalhar bastante, a Celina falou bastante sobre isso. Outro assunto que é muito fácil da gente exercitar, né? Acho que é o mais fácil de todos, que é o perdão. Somos espíritas, né? Perdoamos 70 vezes 7, já aprendemos, sabemos de cor e salteado, né, Celina, as lições de Jesus, só que não, né? Perdão merece um capítulo, merece um comentário à parte, fala a verdade. Nossa, é isso mesmo. Você vê, a gente está começando a ver alguns pontozinhos da chave da felicidade para entrar no reino de Deus que está dentro de nós, e a gente vê que a gente precisa, nossa, investir em tudo para entrar um pouquinho nessa partícula divina que está dentro de nós. Então, quer dizer, não é fácil. A batalha exige muito trabalho moral, espiritual, até mesmo material para mudar muita coisa. O perdão, assim, eu gosto muito de uma frase que eu li num livro, da Heloísa Capelas: perdão não é Alzheimer. Né? A gente não é simplesmente vai lá, não é um arquivo de computador, que você vai lá, você deleta, não existe mais. Não. Perdão, a situação ela sempre vai estar ali. O mais importante é a gente não se incomodar tanto com aquilo, né, na medida do possível. Não se doer, né, com ela, né? Exato, não se doer, não fazer com que aqui, sei lá, a presença de uma pessoa nos cause sofrimento, ou a gente relembrar uma situação, enfim. Mas é algo que a gente tem que trabalhar, e que também dá uma palestra, uma live só sobre isso, né, enfim. Falamos também sobre a fé, né, nós, enquanto espíritas, né, temos um preceito muito importante, né, que Kardec nos deixou, que é a fé raciocinada.
né? Acho que é muito importante a gente também deixar isso muito claro para as pessoas, né? Não é porque, às vezes, principalmente quem está começando a doutrina espírita, ou mesmo quem já é espírita há bastante tempo, né? Às vezes a pessoa se ilude um pouco, né, Celina? Fica naquela coisa, porque o espírito falou, né? Ou porque está lá no livro, que está lá ditado pelo espírito tal, é uma verdade absoluta. Kardec nos recomendou muito cuidado com isso, né, Celina? Não acreditar em todos os espíritos, né? Mas saber se eles são de Deus, né? Exatamente, a fé raciocinada, né? E ele disse, ó, se aparecer uma coisa que seja contra, renegue todas as verdades e vá atrás daquilo que está sendo apontado. Então, e até hoje não teve alguma coisa que fosse desmentida, vamos dizer assim, sobre o que o Kardec trouxe para a gente, os espíritos. Um adendo a isso aí. Kardec, o espiritismo, além de religião e filosofia, também é ciência. E Kardec nos recomendou para acompanharmos o progresso da ciência. E tem muito espírita que às vezes esquece disso. Esquece de acompanhar o que a ciência está falando, esquece, né, de estar por dentro das coisas, né, enfim, e às vezes parte para outros pensamentos, para outras linhas de pensamento que não são as mais ideais. Isso porque Kardec nos recomendou, né? Não sou eu que estou falando, nem a Celina. Kardec nos deixou a recomendação de acompanharmos a ciência, porque o espiritismo também é uma ciência, né? Então, além da fé raciocinada, temos esse bom senso, né, e a razão acima de tudo. E por último, falamos da perseverança, né? Também é um desafio muito grande para a gente trabalhar, né? Muitas vezes a pessoa está ali desanimada, às vezes, né, desgostosa da vida, né? Perde um pouco da esperança e a gente precisa renovar esses votos também, né, Celina? Com boas leituras, né? Com bons pensamentos principalmente, né? Porque se a gente não se ligar a alguma coisa positiva, aí a gente entra em parafuso realmente, né? Com certeza. E o Espiritismo, como consolador prometido, pede realmente que a gente não desista, né, Will? Porque a gente sabe que a vida continua, a gente sabe que não vai deixar de existir, que somos espíritos imortais. Então não adianta a gente dizer assim, nossa, está doendo muito, não estou aguentando, vou tirar a própria vida, ou então vou desistir de lutar por tal coisa. Não, a gente sabe que a vida continua e que a gente tem que cada vez mais ir atrás do conhecimento e das conquistas do espírito, porque é o que a gente vai levar para a verdadeira vida. Então, a gente não pode desistir e manter a fé e esses outros itens todos que o Wilson está trazendo para a gente, porque vale a pena a gente refletir nesses itens. Foi um estudo longo nosso, meu, do Wilson, junto para vocês, para a gente mesmo. Então, é bom que a gente não fique parado no estudo, na busca do conhecimento e estarmos todos juntos, né? Porque somos uma família. O Jeff é uma família, eu já me considero parte dela, e é uma maravilha estar junto com todos vocês sempre. Que bom que você já se considera parte da família. A gente agradece de coração esse seu carinho, Celina. Estou colocando aqui na tela, né? Esqueci de mandar mensagem, um alôzinho para o pessoal que está nos acompanhando no Facebook, né? A Dice Machado, né? E também o pessoal que quiser mandar comentários, perguntas, né? Colocações para a Celina. E também a Flávia Silveira, né? Mandando um boa noite, um beijo para você, Celina. Que os anjos nos inspirem, né? Te inspirem, né? Para que a gente possa fazer essa live. Então, só lembrando, pessoal, nós estamos com tivemos problemas técnicos aqui, não estamos conseguindo transmitir no YouTube, estamos apenas no Facebook. Bom, e hoje é a nossa última chave, né, Celina? Aliás, as 6 chaves anteriores, né, eu gostaria que você depois mandasse pelo correio, né, através do Papai Noel, as outras chaves de presente para mim. Né, porque se você falou sobre todas elas, então manda para mim de presente que eu vou agradecer imensamente. Mas assim, o amor, né, brincadeiras à parte, o amor é a última chave que a gente vai falar hoje e merece realmente uma palestra só sobre isso, né, um bate-papo só sobre isso. Porque quando a gente fala em amor, né, Celina, às vezes a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa, né, aquele amor de casal, né, marido e mulher, né, 2 maridos ou 2 esposas, né, enfim. Mas tem inúmeras formas de se amar, né, e acho que talvez uma forma muito sublime seja o amor de mãe. Estava até conversando com você antes da gente começar a nossa live. Hoje seria aniversário da minha avózinha, que já está há 11 anos na pátria espiritual. E amor de vó é um amor de mãe dobrado, né? E seja avó, seja mãe, enfim, é um amor incondicional, é um amor que, né, vence todas as barreiras, enfim. Mas existem inúmeras formas de amar, né, Celina? Vamos começar falando sobre esse amor de mãe, né, que acho que é um amor sublime e que muitas vezes quem está nos assistindo, né, às vezes pode ter aquela coisa, mas
eu não tive uma mãe presente, eu não tive uma, sei lá, uma avó presente. Mas se nós, em primeiro lugar, se nós estamos aqui hoje, encarnados, é porque alguém nos deu essa oportunidade. E só por isso, entre aspas, só por isso, nós já temos que ser gratos por essa pessoa que foi a responsável por estarmos aqui, né, Celina? Travou um pouquinho aí, não sei se você percebeu, mas você estava falando de avó, de mãe, desse amor aí grandioso, que de alguma forma, realmente, se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui reencarnados, não é? Mesmo que seja a mãe que criou, mesmo que seja a mãe biológica, nós temos que ser gratos, muito gratos por tudo. E realmente, falar de amor está lá na lei de amor, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 8. E o amor é a força mais poderosa, não é? Quando nós nos lembramos que somos partículas divinas, nós nos lembramos também, não é, Will, que temos dentro de nós esse sentimento, essa virtude, essa força poderosa, como estamos dizendo. Então, será que a gente lembra das dádivas da nossa vida? Tudo que a gente tem, tudo que a gente está usufruindo? Será que a gente está conseguindo usar as outras chaves da felicidade, do perdão, né? da reconciliação, da fé, da humildade, do desapego em muitas coisas? Então, é importante a gente lembrar que o amor move o mundo e move a gente também. Basta que a gente consiga se entregar mais, porque na época que Jesus veio com a gente, né, Will? Era ainda a lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Aí vem uma pessoa que chega lá e diz assim, olha, ama os seus inimigos, faz diferente. Como? Como que eu vou tratar bem quem me trata mal? Como que eu vou amar quem não gosta de mim? Aí todo mundo ficou meio assim, né, pasmo, e teve os cristãos, vamos dizer assim, primitivos, como teve aqueles que foram contra, como no início foi o nosso querido Saulo de Tarso, que depois passou para Paulo de Tarso. Então, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que todo o Evangelho, né, Will, é amor. É baseado no amor, porque aí ele traz a renúncia, o perdão, a bondade, a paciência, a resignação, a gratidão, a mansidão, o sacrifício, um monte de item que eu falei para o Wilson, se a gente for falar tudo, aliás, ele falou para mim, nossa, se a gente fazer isso no nosso item de amor das 7 chaves da felicidade, vai dar no mínimo mais 3 palestras, mais 3 encontros ainda. Mas só passando, né, esse espanador aí, lembrando que muito desses itens a gente precisa colocar a aguinha para brotar ainda essa plantinha dentro da gente, né, Will? E o quanto é difícil, né, Celina? Você falou de, por exemplo, amar os inimigos, né? Que é uma recomendação de Jesus, né? Somos nós que estamos falando aqui. Jesus nos recomendou isso. E Jesus, mais do que recomendou, ele deu exemplo, né? Quando estava ali na cruz, né, prestes a ser crucificado, né? Disse, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E aqueles que estavam condenando ele, aqueles que não entenderam, né, o propósito de Jesus e que muito provavelmente era um de nós que estávamos lá, né? E que até hoje, né, a gente às vezes tem essa dificuldade, né, de entender o amor de Jesus. Mas vamos, entre aspas, né, no bom sentido, vamos baixar um pouquinho o nível, né? Porque Jesus está no nível Master Blaster, né? Quase que inalcançável. Mas exemplos mais palpáveis, né? Por exemplo, acho que um exemplo que eu não me canso de assistir, acho que quem é espírita, né, quem ainda não assistiu, ou, né, faz tempo que não assiste, o filme do Chico Xavier. O Chico era amor em pessoa. O Chico, assim, ele amava as pessoas de uma forma que transcende tudo aquilo que a gente imagina de, puxa, como é que eu vou conseguir amar alguém, né? Por exemplo, um caso muito emblemático do Chico, né? Uma pessoa que sempre estava ali na fila, né, querendo conversar com ele, ele estava sempre fedido, né? E todo mundo se afastava, né? E o Chico ia lá e abraçava ele, dava beijo nele, acariciava ele, enfim. O Chico era o único que tinha paciência com ele, né? E tinha essa amorosidade, né? E muitos de nós, né, Celina, vamos ser muito sinceros, muitos de nós não temos a menor condição de fazer algo parecido com o que o Chico fez. E ele nos deu esse exemplo. Quando a gente fala do Chico, né, as pessoas só lembram assim do Chico médium, né, do Chico famoso, mas esse lado, né, humano do Chico, de amar as pessoas, independente do que a pessoa ia lá buscar, se ia lá buscar uma mensagem, se ia lá por interesse, né, porque sabia que ele
que ele tinha esse canal com a espiritualidade, mas ele amava as pessoas incondicionalmente. E acho que ele é um grande exemplo, um exemplo até mais palpável pra gente, né, Celine? Olha que também, assim, pra gente chegar ao nível do Chico Xavier também vai longe, também vai tempo, né? Que médium maravilhoso e que homem baseado no amor, no exemplo também, não é, eu bem lembrado. Nossa, falar de Chico é falar de amor, todo desprendimento. Lembra o desapego quando ele ganhou aquele fusquinha, né? E ele deu para o moço que dava o material da sopa para os pobres lá. Nossa, quem que tem esse tutano de ganhar um carro zero ali e doar para alguém que estava fazendo, né, dando as compras para a sopa para os pobres? Então, muito bem lembrado. E a gratidão tamanha, né? A gratidão tamanha, aquelas épocas lá que ele foi também assaltado e dando tudo que ele tinha de melhor ganhado, o terno dele, que ele deu para o bandido que foi roubar a casa dele lá. Olha o que é amor. Olha como nós temos que aprender ainda esse sacrifício interior do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, mas pelo menos a gente já tem essa oportunidade, né, Will, de conversarmos sobre o Espiritismo, de falarmos dessas virtudes, de trazer o que o Evangelho ensina para a gente, para devagarinho a gente ir engatinhando nessas mudanças interiores e nos transformarmos, sim, em seres humanos melhores, porque demore mais ou menos, nós vamos chegar à condição de espíritos puros, vivenciando, né, nos planetas celestes, como já existem muitos, e como é Jesus, como veio mostrar para a gente como é que se faz. Então, a gente não está aqui para dizer que o Espiritismo, que o estudo do Evangelho vai tirar os nossos sofrimentos e as nossas dores. Não é isso, mas vai nos dar a certeza de que tudo passa, como o Chico falou, né, Will? Olha, não está bom, não reclama porque passa. Está muito bom, aproveita porque passa. Então, tudo busca o equilíbrio. E se nós devagarinho formos nos conscientizando dessas virtudes interiores, mais rápido a gente consegue a nossa evolução e trilhar esse caminho aí da busca das chaves da felicidade, porque o reino de Deus está dentro de nós, como a gente já falou. Basta que a gente encontre essa chave, consiga abrir com essa força dessas virtudes todas, para a gente conseguir dar um pulo maior para frente, um passo mais largo. Agora, fazendo até uma brincadeira e uma analogia, né, Celina? Quando, por exemplo, a gente perde uma chave de casa, do carro, enfim, a gente tem que ir até um chaveiro, né, buscar um socorro, né, para poder, né, abrir as portas que a gente precisa, seja de casa, do carro, enfim. Espiritualmente falando, Celina, o espiritismo seria uma dessas chaves, né, através do amor, por exemplo, né, que o espiritismo, assim como Jesus, também ensina muito o amar ao próximo como a si mesmo, né, a prestar a caridade, que é um ato de amor maravilhoso, né, e fora da caridade não há salvação, né, como tem lá um capítulo do Evangelho. Mas o espiritismo seria uma chave e, além disso, os espíritas poderiam ser os chaveiros, ou não é bem assim? Porque às vezes a gente olha assim, puxa, mas fulano é espírita, mas não tem uma atitude muito espírita, né? Enfim, dá pra gente fazer essa analogia que o espiritismo e ou os espíritas seriam esses chaveiros espirituais para as nossas vidas? Então, eu deveria ser, não é? O Espiritismo está aí para abrir, lembra aquela frase também que Jesus diz, olha, ouçam quem tem ouvidos de ouvir, olhos para ver. Então, nós que temos essa visão da continuação da vida, de que vale a pena estudarmos até, não importa se estamos 110 anos, não importa, a gente tem que continuar estudando, porque a gente sabe que o aprendizado fica no espírito, de que a separação através do desenlace, do falecimento do corpo, não faz com que as pessoas se separem. Deus não separa as pessoas que se amam. Então, os conhecimentos que o Espiritismo traz para a gente deveria trazer também essa facilidade de conseguirmos as chaves para diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade, aumentar a nossa fé, o nosso amor. Mas a gente estava dizendo agora no estudo do Evangelho, lá na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior, muitos têm vários caminhos para se sentirem melhor, para se tornarem seres humanos melhores. Então, dentro das suas escolhas
de crenças, de religiosidade, a pessoa pode conseguir o seu melhor. Porque se a gente disser que só o espiritismo é certo, que só o espiritismo é bom, que só o espiritismo funciona, a gente, além de estar sendo preconceituoso, a gente está sendo errado e indo contra até o que Chico Xavier e Allan Kardec trouxe para a gente. Dizendo, peraí, se Jesus tivesse dito que só a religião boa que salvava era o espiritismo, com certeza não seria espírita. Chico Xavier deixou essa frase também para a gente. Então, não é que a pessoa tenha que escolher tal ou tal caminho de crença. Ela precisa se esforçar e buscar para si aquilo que torna o ser humano, que torna essa pessoa melhor. Então, que a gente possa, independente de religião, porque sabemos que vai chegar um momento em que a religião vai ser o amor. Então, que a gente possa dar o nosso melhor, estendendo a nossa mão de forma, assim, amorosa, caridosa, porque caridade é amor em ação. Então, quanto mais a gente conseguir servir, baseado na gentileza, nessa humildade, nesse amor que estamos falando, mais rápido também nós vamos ser felizes, mais rápido nós vamos encontrar a forma de chegarmos para um mundo melhor, de tornarmos o mundo que estamos vivendo melhor, mais fácil, mais leve, para a gente e para todo mundo, porque a gente tem que também modificar para melhor as pessoas que estão ao nosso lado, através das nossas atitudes, não é? Então, é muito perigoso a gente voltar para casa, para o mundo espiritual, com mãos abanando, ou então da mesma forma que a gente veio para cá. É uma perda de tempo, um ciclo vicioso que vai nos obrigar a recomeçar muita coisa. Pegando esse gancho, Celina, você vê como as coisas vão se encaixando, né? Eu Uhum. estou aqui em Sorocaba, a Celina está em Guarulhos. Guarulhos, né? E às vezes as pessoas, vocês combinam tudo. Não, tem coisas que a gente não combina, tem coisas que a gente combina. Não, não é que a gente combina, a gente conversa antes, mas tem coisas que vão fluindo. A espiritualidade realmente parece que tem. Acho que tem dois, né? Um aqui, um ali e juntando as coisas. Pegando esse gancho, que já ia ser a outra colocação que eu ia fazer, mas você deu a deixa, né? Como se diz. Falando sobre o mundo espiritual, né? Aqueles que partem, que deixam aquele vazio nos nossos corações, né? Esse ano, por exemplo, né, por conta aí da pandemia, muita gente, né, teve um familiar, um amigo, uma pessoa querida que retornou ao mundo espiritual. Né, não vamos falar que perdeu, né, mas a pessoa retornou para o mundo espiritual e ficou, lógico, aquele vazio, aquela sensação aquela saudade, né. E pegando o gancho da outra de uma das chaves que a gente já falou, que é o desapego. De que forma a gente pode conciliar da melhor maneira possível, Celina, o desapego com o amor? Porque às vezes a gente pensa, puxa, então eu tenho que esquecer a pessoa que morreu, a pessoa que desencarnou, eu tenho que não me lembrar mais dela, ela morreu, acabou, não vou mais pensar nela e vou ver minha vida. Não. Mas também a gente não pode ficar aqui se lamentando e chorando todos os dias, porque a pessoa que está do lado de lá também sente saudade e também vai sentir a nossa vibração. Então, como é que é lidar com essas duas questões, Celina? A gente não vai deixar de amar a pessoa que está do outro lado, mas a gente também tem que ter um certo desapego, de uma maneira muito sutil, muito tranquila, muito suave, para nós não sofrermos e para quem está do lado de lá, que também nos ama e também sente saudade, não sofrer. Pois é, você foi muito feliz nessa colocação aí, e entrando na brecha desse assunto, porque quantos e quantos corações precisando do socorro dessas palavras como forma de amenizar o seu sofrimento. O Espiritismo não diz que é para a gente não chorar, para a gente não sentir a saudade, para a gente não sentir a falta. Porque, por exemplo, uma mãe, qual é a mãe que vai esquecer um filho que voltou para a pátria espiritual? Jamais, não é isso. O Espiritismo fala, olha, nós temos sim que curtir o luto, que temos que chorar, temos que sentir, porque abafar sentimento nos adoece mais ainda do que a condição, né, de tristeza e esse vivenciar o luto. Então, precisamos vivenciar o luto. O que o Espiritismo pede é que a gente não fique até o final dessa nossa existência, porque depois nós vamos reencontrar essas pessoas queridas, sim, mas que a gente não fique entregue ao sofrimento. Não é? Porque nós sabemos da continuação da vida. Tem aí provas, através de Chico Xavier, da continuação da existência do espírito, ele consolando tantas e tantas mães desesperadas, trazendo mensagem dos filhos na pátria espiritual,
provando que o espírito não deixa de existir, não perde a sua individualidade. Então, se fortaleça na prece, na oração, falando com Jesus, direcionando pensamentos de amor, de força, de luz para a pessoa amada que foi para o plano espiritual, desejando que ela também diminua o seu sofrimento, a sua saudade lá do outro lado, porque quanto mais nós sofrermos e ficarmos eternamente no choro, no desespero, na angústia, o nosso querido do outro lado também sente a energia. Não é? É o pensamento que comunica a gente com os outros espíritos em qualquer parte do mundo. Então, que a prece, que a conversa com Jesus, com Deus, com os mentores, possa ser de desabafo e de pedir força para aquela situação que se esteja passando, né? Porque em tudo tem a mão de Deus. Deus não seria injusto com nenhum dos seus filhos. Se nós encarnados, cheios de erros, procuramos fazer o melhor para os nossos filhos, imagina um pai misericordioso em relação a todos os seus filhos que ele ama incondicionalmente, não é? Então, é isso, é pedir essa força, tendo a certeza do reencontro e começando a ver com outros olhos, com mais aceitação, a verdade do espírito, da espiritualidade, que não acaba, que não deixa de existir. Tem um livro muito bonito, que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei na doutrina espírita, e acho que muita gente conhece esse livro, se não conhece, recomendo, né? Aqueles que a gente chama romance Água com Açúcar, mas é um livro belíssimo, fantástico, que chama Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo Espírito Patrícia. Sem querer dar spoiler para quem não leu o livro, mas a Patrícia é uma moça que morreu muito jovem, e ela, depois de um certo tempo, ela voltou e começou a escreveu, né, os livros através da tia dela, né? A Vera Lúcia era a tia dela, e ela escreveu 4 livros, né? O primeiro deles, o Violetas na Janela. E no livro Violetas na Janela, tem uma passagem muito interessante que ela fala sobre o amor e o desapego, né? Falando dessa questão de que aqueles que partem, né, ficam aquela saudade, mas nós temos que amar com desapego, né? E algo extremamente difícil, né, Celina? Principalmente nessa questão do desencarne. Porque no caso da Patrícia, ela era de família espírita, os pais dela eram espíritas, e tiveram uma aceitação, assim, pelo menos o que ela descreve no livro, tiveram uma aceitação suave. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Independente da pessoa ser espírita ou não, e não é porque é espírita que aceita com mais facilidade, né, o desencarne, né? Também a gente tem que deixar isso muito claro. Quem é espírita também sofre, também sente saudade, também fica triste, né? Mas ela nos deu esse exemplo, né? Uma garota jovem, né, que desencarnou, né? Corpo físico muito jovem, e que deixou esse exemplo pra gente, né? Do amar com desapego, para aqueles que estão do lado de lá, para que eles não sintam esse sofrimento, né? Inclusive, o nome Violetas na Janela tem a ver com isso, né? Não vou contar para quem não lê o livro, né? Procura ler porque vai gostar bastante. Mas lidar com esse desapego, Celina, independente de ser espírita ou não, ainda é um desafio muito grande para todos nós, e principalmente agora, nessa época de Natal, que vem lembranças, né? E para esse ano, né? Que foi um ano muito difícil, né? Relembrar aqueles que partiram, né? E, né, como é que a gente vai celebrar o nascimento de Jesus numa data que deveria ser alegre e que muitas vezes a gente começa a relembrar aqueles que se foram, e aí bate aquela saudade, e aí essa questão do desapego vai para o espaço, porque não tem como, né, muitas vezes, a gente conseguir lidar com esse desapego, o amor com o desapego. Eu acho que é um grande desafio para todos nós, né? Um grande desafio mesmo, ninguém está dizendo para a gente, né, ficar pulando de alegria, lembrando das pessoas que se foram, só porque é época de festejos de final de ano e muito comércio que a gente sabe que tem, não é? Mas que a gente lembre de Jesus, que a gente converse, sim, com os mentores, com Deus, peça essa força para a gente continuar a nossa caminhada, peça a luz para os espíritos que se foram para a pátria espiritual, mas que a gente não desista de lutar pela vida, de lutar pelo melhor, lembrando que tem outras pessoas que precisam da gente, que a gente não pode ser egoísta o suficiente para achar que Deus foi injusto e que a gente não merecia tal ou tal sofrimento. Não é assim que funciona, né? Mesmo porque nós sabemos, através dos estudos aí, e até mesmo do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, que é negociado antes do nosso reencarne algumas coisas de fatalidade que temos que passar.
Por exemplo, a ida de um filho, a ida de uma esposa, de um marido antes do tempo, situações que a pessoa vem completar um ciclo e depois volta para a pátria espiritual, deixando, lógico, todos nós com saudade, com tristeza no coração. Mas ainda bem que nós podemos falar de espiritismo, ainda bem que a gente pode ter certeza da continuação da vida, de que a pessoa que nós amamos não vai deixar de existir, nem vai nos esquecer também, porque o amor está sempre ligado. São energias, quando nós estamos vibrando amor, nós já falamos isso, nós estamos ligados com todos que estão nesse contato também. Quando nós estamos com tristeza, com raiva, imediatamente a gente se liga também a todas as energias de amor e de raiva, de encarnados e desencarnados. Então, vamos, dentro do possível, dar alegria para aqueles que estão do lado da gente, porque tem muitas mães também que, quando um filho vai embora, não quer saber dos outros que ficaram. E isso daí é uma injustiça tamanha com os outros, não é? Porque se entende a tristeza, óbvio, de uma mãe que acontece uma situação dessa, mas os outros também estão ali dependendo do seu amor, do seu auxílio, dos seus ensinamentos, e lembrando também que quem partiu está vendo, está sentindo tudo. Então, já pensou, nossa, está abandonando meus irmãos por conta de... A pessoa vai se sentir muito pior do outro lado e não vai conseguir fazer o seu aprendizado, a sua caminhada evolutiva que precisa. Então, aquela pessoa que ficou, em vez de auxiliar com a sua revolta, com o seu desacreditar em Deus, vai prejudicar aquele que foi embora antes, não é? Então, é um desapego que nós falamos, não, é o desapego da pessoa sabendo que elas não são nossas. Assim como nós não temos nem o nosso corpo, que é emprestado e vamos devolver. Então, a gente não pode dizer o meu marido, o meu filho. A pessoa está como nosso filho, nós estamos pai, nós estamos mãe, nós estamos esposa, marido, irmão, nessa encarnação. Quando voltamos para a pátria espiritual, imagina quantos pais, quantos irmãos, quantos maridos nós vamos reencontrar. E é justamente para a gente aprender a amar muitos e muitos, amar, a chegarmos ao ponto de amar todos como Jesus amou. Então, é um desapego que a gente tem que interpretar da forma correta. Não é o desapego de dizer, não, não quero mais saber, vai para lá. Não é isso. É manter o nosso amor no coração, claro, porque o amor, se é o amor verdadeiro, ele não acaba nunca, ele não desiste, ele não termina, não é isso. Né? Mas é a gente se conformar com os desígnios do Pai, que mesmo que a gente não entenda, é sempre o melhor para a gente, e também para a pessoa que voltou para casa espiritual. Meu cachorro está dando uma da graça aqui. É, Bem agora. Pegando esse gancho, tá? Outro gancho, né, Celina? Esse amar, a mais, sair do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizades, que é algo muito difícil, né? A gente conseguir ter um amor mais amplo, né? Como Jesus ensinou, como o Chico tinha isso. E um outro exemplo que também eu acho muito interessante da gente falar é do Divaldo Pereira Franco. Ele adotou muitas crianças lá na Bahia, né? Faz, né, até hoje, né, um trabalho fantástico lá na Mansão do Caminho. Como é que a gente consegue exercitar esse tipo de amor que o Chico tinha, que o Divaldo tem, ampliar esse amor, ampliar essa forma de amar e não ficar restrito apenas aos nossos familiares? pois é, você sabe que amar também é treino, né? Assim como a paciência é treino, o desapego é treino, devagarinho a gente vai se desligando das coisas. Então, muitos de nós escolhemos, e vamos escolher ainda, ou já escolhemos também no passado, encarnações de nós virmos sem termos os nossos filhos biológicos, ou de repente não termos a nossa família como a pessoa espera, como quer. Então, tudo tem esse diagnóstico, esse propósito divino. Então, muitos encarnam com a chance de treinar e exercitar o amor por todos, como foi o caso também, né, de Chico, do Divaldo e de grandes outros nomes aí que nos são exemplo. Então, vieram com aquela oportunidade, podem agarrar ou podem desistir no meio do caminho, graças a Deus eles abraçaram, de trazer para si seres humanos, espíritos que já conviveram, lógico, porque ninguém se encontra por acaso, estão pensando que o Wilson nunca foi nada meu? De repente pode ter sido um irmão, um marido, um pai, um filho, né? Porque é um carinho tão grande, a gente não precisou se conquistar. A gente já se gosta assim de graça. O Wilson é uma parte do meu coração aqui.
e parece que a gente já se conhece há muito tempo, e é verdade, pode ter certeza disso. E então isso também acontece com todos nós. As pessoas que passam na nossa vida não é por acaso. Tem uma ligação, porque nós temos existências de milhares de anos já, não é? Então a gente tem essa oportunidade de estender a mão para um morador de rua, para uma pessoa que a gente acha que não conhece, para um que está vindo na nossa vida, muitas vezes pedir um auxílio de uma palavra, de um sorriso, de um escutar, nós temos que aproveitar sim, porque é uma maneira de começarmos a treinar a gentileza, o carinho, a caridade, que vai se transformando em amor. E a importância de nós irmos conquistando essas simpatias espirituais, tanto dos encarnados, espíritos encarnados, como dos desencarnados, para quando voltarmos, termos também mais gente querendo nos receber bem lá do outro lado, né, Will? E pegando o gancho ainda do Divaldo, né? Por exemplo, ele adotou muitas crianças, tá? Um trabalho belíssimo. E para quem assistiu o filme, né, tinha ali um amiguinho, né, digamos assim, que estava ali tentando perturbar ele, né, desde quando ele era Máscara moço. de ferro. Desde quando ele era moço ali e tal. Até que chegou um momento que ele, ele conseguiu, não sei se ele conseguiu amar o Divaldo, mas um gesto do Divaldo, né, para quem não assistiu o filme também não vamos dar spoiler aqui, mas um gesto do Divaldo foi muito significativo para que ele começasse a olhar o Divaldo com outros olhos. Né? Ou seja, o exemplo. Porque mais do que palavras, né, Celina? A gente pode ficar aqui falando, né? Eu gosto de você, você gosta de mim, eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano. Mas mais do que isso, são os exemplos, são as atitudes. Né? E o Divaldo, no caso, teve uma atitude belíssima. Para quem não assistiu o filme, recomendo. Né? Aliás, tem uma das cenas finais do filme, né, com a mãe dele, que toda vez que eu assisto eu choro. Para quem não assistiu também fica a dica. Mas nesse caso específico, né, desse obsessor, né, que estava ali perturbando o Divaldo, e aí chegou um momento em que o amor prevaleceu. Uma atitude de amor do Divaldo prevaleceu para que ambos se unissem. Né? Claro, a gente também, o Divaldo talvez seja um exemplo a ser seguido, mas também a gente está muito longe de conseguir, né, praticar ou colocar alguma coisa do que ele fez. Mas é um exemplo, é um manual de instruções. Né? É alguém para a gente se espelhar e tentar fazer parecido. E nesse sentido, Celina, às vezes de situações que a gente menos espera, né? De pessoas que muitas vezes a gente não gosta, pessoas que a gente não se sente bem, que a presença da pessoa nos incomoda extremamente, até que chega um momento em que existe um despertar para ambas as partes. Sim. Esse momento, Celina, de despertar, e que só o amor promove isso, como é que a gente consegue identificar esse momento de despertar que muitas vezes é único, né? É de cada um. O meu pode ser diferente do seu, que é diferente do outro, mas de que forma a gente pode identificar esse momento e que só vai nos ajudar para a nossa evolução espiritual, né? Ouvindo o nosso coração e perguntando o que Jesus faria em tal ou tal situação. Aqui eu sou obrigada a concluir esse pedacinho que o Wilson trouxe para a gente, porque na história do Chico, ele teve realmente, do Divaldo, ele teve esse obsessor desde muito tempo, ele inclusive tentou suicídio, quase que morre numa praia, etc. E esse obsessor chamado Máscara de Ferro, que o obsediava muito, 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 um belo dia, perto de Divaldo recebeu na porta da casa dele uma criança muito defeituosa na sua parte física, tal, tudo, e independente de qualquer coisa, Divaldo pegou aquela criança e começou a tratar como filho normal lá na Mansão do Caminho, com os trabalhos que ele sempre fazia de adotar tantas e tantas crianças como tem até hoje. E aí esse obsessor falou para ele: olha, a partir de hoje eu vou deixar de te perseguir, porque você, sem saber quem era, você abraçou esse espírito que estava aí na porta da sua casa, com todas essas problemáticas de defeitos físicos, né? Porque era uma criança que não era tão privilegiada assim da beleza, e ele disse: esse espírito é da minha mãe, e você recebeu com carinho. Então, a partir de hoje, eu não obsedio mais você. Foi mais ou menos isso que ele falava com essas palavras. Então, quer dizer, o Will está querendo dizer para a gente que ele Divaldo abraçou a oportunidade que veio para ele. Então, a gente precisa ficar atento, porque vem sempre, através de várias formas, a comunicação, as palavras de Deus para a gente.
e às vezes a gente desatento ou sem estar ligado nas vibrações do bem, do amor, a gente deixa passar. Então, tem uma situação que você não sabe resolver, ou que você fica muito em dúvida, ouve realmente o seu coração e pergunta o que Jesus faria nessa situação. Aí a gente não erra. É bem por aí, Will. Jesus, né? É sempre o nosso manual de instruções. Né? Acho que, como eu Uhum. falei, ele está muito acima da gente, né? Evolutivamente falando, mas é claro que a gente tem que se espelhar nos exemplos de Jesus, naquilo que ele nos deixou, naquilo que ele exemplificou e tentar minimamente colocar em prática. E falando em Jesus, né, Celina, a gente está quase chegando ao final da nossa live, estamos chegando ao final do ano, né? Aliás, mês que vem a Celina estará de novo aqui com a gente e vamos falar, claro, sobre Jesus, né? Porque é o mês dele, é o nosso querido amigo, nosso irmão maior e não tem como a gente não ter um espacinho, né? No nosso coração e no caso aqui das nossas lives e falar sobre Jesus, né? Teremos várias pessoas diferentes aqui falando, cada uma falando de um aspecto de Jesus e a Celina também vai falar sobre Jesus na live do mês que vem. A gente está chegando ao final do ano e é natural, né, que as pessoas fiquem mais sensíveis no sentido de ser mais caridosos, né, tem várias campanhas aí que são feitas, né, em centros espíritas, em igrejas, enfim, né, campanhas beneficentes para ajudar ao próximo, né? Mas eu fico com a sensação, Celina, não sei você, que é muita hipocrisia da sociedade querer ajudar ou querer ser o amigão da galera apenas no Natal. Aí eu vou ajudar as pessoas apenas agora no Natal. Aí o resto do ano você esquece aquela pessoa, você esquece que aquela pessoa também tem fome, que ela também precisa de carinho, que ela precisa de amor. De que forma a gente pode aproveitar, Celina, esse espírito do Natal que, né, todo mundo fala né, e fica no ar, né, a parte as questões materiais, né, que a gente vai falar sobre isso na live de dezembro, mas de que forma a gente pode aproveitar esse espírito de Natal que fica rondando, né, as pessoas e a gente colocar isso no ano inteiro e não apenas agora no Natal, que é Natal, é o clima de Natal e não sei o quê. E aí o resto do ano as pessoas esquecem disso. Simplesmente É, parece que deleta da memória que existe as mesmas necessidades do Natal existem no resto do ano, só que no Natal as pessoas, né, ficam ali, agora eu sou boazinha, eu sou caridosa, eu estou amando o meu próximo. E aí, Celina? pois é, a gente tem Difícil, que né? ter o Natal todo dia como. Me lembra no mês que vem, eu trazia a letra da música Natal Todo Dia, da Roupa Nova lá, que é linda, maravilhosa, e a gente vai ler para o pessoal que estiver com a gente, ou que for assistir também depois. É isso mesmo, a gente tem que aprender que o Natal tem que ser todo dia, que não adianta só no final do ano, só no mês de dezembro, a gente dizer, ó, eu vou auxiliar, eu vou direcionar uma prece, eu vou dar um prato de sopa, uma comida, Não, novamente as oportunidades se fazendo ou a gente indo atrás dessas oportunidades para fazer o melhor. Então, nós não temos que amar só a nossa família que está perto da gente, nós temos que amar a família universal. É o que nós sempre falamos, né? O estudo para todos nós, também para mim, para o Wilson. A gente não está falando aqui colocando a gente a par, não, a parte. Nós sabemos que os ensinamentos são para a gente também. Então, é buscar aquele que precisa de uma mão estendida, de uma oração. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para auxiliar. Estamos falando também de amor do coração, de amor através de um pedido de força, de saúde, de luz, de escolher os melhores caminhos. Então, que a gente possa ir treinando o amor, como nós falamos, o amor também é prática, é ir praticando, começando com gentileza, com paciência, para depois ir aumentando esses sentimentos dentro do nosso peito, dentro da nossa alma. Então, ficarmos sempre atentos, sim, às oportunidades que Deus nos dá e que espera de nós que modifiquemos para melhor. Que a gente procure, né, Celina, na medida do possível, né, amarmos incondicionalmente sempre, o ano inteiro. E não só no Natal, não só agora nessa época, né, que as pessoas às vezes ficam mais sensíveis, né, ou se abrem mais para o amor, né? Acho que o que eu percebo muito é que no Natal as pessoas se abrem mais para o amor, mas depois as pessoas se fecham de novo, né, por conveniências, por comodismos, por orgulho, né, por uma série de coisas que a gente já até falou das outras chaves, mas que a gente pegue esse gancho do Natal,
que a gente pegue esse exemplo maior de Jesus, né, de amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e a gente se perguntar: quem é meu próximo? Meu próximo é realmente aquele que está ao meu lado. Começa na família, depois parte para os amigos, para os companheiros de casa espírita, que às vezes também tem conflitos, né? Também tem situações difíceis, mas que a gente amplie esse amor, que a gente não fique restrito, ou que a gente não ache que amar é apenas, vou amar apenas a minha mulher, ou meu marido, ou os meus filhos, não. Ampliar esse amor. É difícil, né? A gente acho que falou bastante a respeito disso aqui. Não é do dia para a noite, porque ainda somos seres imperfeitos. Se ainda somos seres humanos que estamos no mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda está ali tentando chegar num degrauzinho maior, tentando aprender realmente algo diferenciado. Mas a gente tem que se esforçar, né, Celina? A gente não pode ficar com aquela desculpa, né, de que o complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim e eu quero ser assim, e não fazer nada para modificar. A gente tem que dar o primeiro passo, e toda a caminhada começa com o primeiro passo, como já diziam os filósofos aí, né? Isso mesmo. Muito feliz nas suas colocações. Legal. Estamos chegando ao final da nossa live, lembrando que estamos ao vivo apenas no Facebook, né? Tivemos probleminhas aqui para conectar no YouTube, mas assim que encerrarmos aqui a nossa live, a gente vai subir o vídeo para o YouTube, todo mundo vai poder acompanhar aqui. Só deixar os últimos comentários aqui do pessoal, né, antes da gente encerrar, Celina. Adriana Cruz, né, cada um no seu degrau, buscando evolução, é isso mesmo, Adriana. E cada um sabe, né, da sua dificuldade, cada um sabe o quanto é difícil às vezes subir, né, um próprio degrau. A Flávia Silveira, né, vamos começar exercitando esse amor com os nossos mais próximos, né, que são os nossos familiares, até um dia amarmos indistintamente como Jesus ensina, né, e é esse mesmo caminho que a gente está tentando, Flávia. Não é fácil, não é do dia para a noite, mas a gente tem que fazer um esforcinho, a gente tem que pelo menos tentar, né? Pelo menos a gente pode que a gente saia, né, ao final de um trabalho, ao final de uma vida, né, podendo dizer: pelo menos eu tentei, pelo menos eu me esforcei, né? Às vezes a gente não consegue por inúmeros motivos, mas pelo menos eu tentei. Celina, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui, o seu carinho, né, a sua disposição, né, de estar aqui com a gente. Mês que vem estaremos juntos, né, na nossa última live de dezembro, né? Muitíssimo obrigado, e como um último pedido, você pode fazer a prece de encerramento para a gente? Vamos lá. Eu que agradeço, viu, meu querido? Então, convido a todos a se recolherem, levando os pensamentos até Jesus, sentindo a presença amiga da espiritualidade de cada lar, de cada companheiro nosso que está ligado nessa live, nesse encontro. Que a espiritualidade amiga possa nos envolver, fortalecendo, iluminando. E nós vamos pedindo particularmente pela vozinha do Wilson, nossa querida Matilde, que esteve aqui conosco, mas já está na pátria espiritual e faria aniversário no dia de hoje, nessa data. Que ela seja envolvida e receba o nosso carinho, o nosso amor, as nossas felicitações, com sequência na caminhada, com muita luz e muita força também. E aproveitamos para pedir pelo nosso querido amigo Ney, que se encontra internado em hospital, com tratamento, que seu corpo e espírito seja fortalecido, também iluminado. Toda a família, todos os que estão ligados, tanto a vozinha do Wilson como ao amigo Ney, que possam receber nesse instante energias de amor, de luz, de força, e que o Ney seja fortalecido em tudo que está passando, independente do nosso entendimento, que ele possa seguir sua caminhada com muito amor também. Aproveitamos para pedir por todos os irmãos que estejam longe ou perto de Deus, nos seus propósitos, nas suas atitudes, nas suas dúvidas. Todos os nossos irmãos em qualquer lugar desse planeta que recebam nesse instante essa energia que enviamos, de amor, de vitória, de bênçãos. E queremos agradecer à espiritualidade maior, a Deus nosso Pai, por mais esse encontro. Pedimos e agradecemos
pelo Grupo Espírita Francisco de Assis de Sorocaba, que sempre, sempre nos dá essa oportunidade de estudo, de trabalho, de melhoria para cada um de nós. Pedimos pelos dirigentes, pelo presidente e agradecemos também. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nos colocamos em Tuas mãos para tudo que for melhor e pedimos sempre a força para nos modificarmos no bem. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Gratidão a todos que estão conosco. Uma noite abençoada e que sejam todos muito, muito felizes. Que assim seja. Que assim seja. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho. Muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, né? Lembrando, né, apenas hoje ao vivo no Facebook, mas depois o vídeo no YouTube para todo mundo poder acompanhar. Uma ótima noite a todos. Quinta-feira estaremos de volta em mais uma live do Jefferson Sorocaba. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.